Desse pastor que teve a inspiração de escrever esse hino, como honroso amigo a Cristo. Esse irmão chama-se José, não sei o quê, tem que ir na Americana, né? E ele, dos momentos que ele estava mais abençoado por Deus, ele ia se casar. E um dia antes dele se casar, a esposa faleceu. E passou uma grande prova. Mas ele não desistiu, né, do Evangelho, continuou firme. E aí ele disse assim: foi nesses momentos mais difíceis que ele passou e Deus deu a inspiração desse livro. Quão bondoso, amigo. Não passou, acho que foi algumas semanas, a sogra também faleceu. Então, irmãos, são momentos assim que às vezes a gente passa na vida, a gente pensa que não vai dar certo, não vai, a gente tem que desistir, a gente tem que jogar tudo para o alto, não é assim não. É nesses momentos ali que Deus permite o que nós passamos para nos fortalecermos mais na fé. Então, se você está atravessando uma fase difícil, não desista, continua firme, viu, irmãos? E Deus vai te inspirar e você vai vencer, você vai, aleluia, superar todas essas coisas, porque Deus é fiel. Ele é fiel para nos abençoar na sua vida. Amém? Não sei se eu canto mais um. Pode cantar mais um? São 36 anos de luta e sofrimento. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A igreja quer joelho? A igreja quer joelho? Aqui, ó. Canto 370. 370? Deixa eu ver se eu conheço. 370. Ao meu Senhor. Vai entrar. Glória. Amém, igreja? Ó meu Senhor, animai a terra, quando fizeste por mim, a tua graça no meu coração, eu de tua sensibilidade.
dado para Jesus. Ele foi levado naquela cruz, aleluia. Isso ele ia fazer o que ele fez por nós. E daquela foi pegado, ele fez assim, seu sangue. Agora eu posso vencer. A tudo nós podemos vencer. Porque Jesus pagou o preço por nós. Aleluia. O principal, mais do que ele chegou, daquele que nos amou. Então, louvado seja o nome do Senhor. Começa a cantar Seja destruída agora, e que ela venha receber, ela venha receber, Pai, eu vi ela estudando criança, sacrifício, vamos cantar na luz, querido? 4:7.
Ele pela manhã, ele está pensando nisso, que bate o vento, o mar se agita, tantas coisas acontecem, mas só que tem uma coisa: Jesus é o mar. Nosso mar pode balançar de um lado para o outro, as ondas podem subir, mas ele está conosco. Nós estamos seguros. Porque ele manda o mar se acalmar, o mar se acalma. Quando vem chaquetar, o vento se acalma. Amém, irmão? Nós vamos chegar nessa fé, nessa manhã. Eu quero orar ao Senhor, né? E passar por um pregador, nosso irmão pastor Roberto, da igreja Assembleia de Deus Cristo para as Nações. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Preste Deus, aleluia. Aleluia. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, mais uma vez, Pai, te entregamos esses louvores nas tuas mãos, Senhor. Pedimos, Pai, que nessa manhã, devemos ao teu servo, Senhor, uma palavra rema, uma palavra direcionada, Pai querido, ao coração daquele que está nessa manhã. Pai querido, esperando este alimento, meu Pai. O Senhor usa o teu servo, o Senhor dê a ele uma revelação, o Senhor faça dele o instrumento das tuas mãos e faça o cada um de nós, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diga amém. Vamos dar uma salva de volta para ele, tudo. Glória a Deus. Quero saudar um pouco de Deus. Senhor, irmão. Amém. Vai estar aqui, que eu possa vir na igreja, né? Muitos irmãos, irmãs, mais irmãs, né? A Franca da igreja tem mais, em todo lugar, tem mais mulher que homem. Parece que as mulheres têm mais fé. Eu acho que mesmo quando eu estou aqui, quando foi as mulheres ali, os homens ficam escondidos, né? Vamos dar salve para as mulheres. Agora, quando elas, as mulheres, quem mais ajudou, quem mais ajudou o ministério de Paulo foi as mulheres, né? Paulo teve um grande êxito na sua missão, porque as irmãs ajudaram em oração, ajudaram em oferta, ajudaram em tudo. Irmãos, é muito bom estar aqui após ter treinado na igreja e um dia tão gratificante como aniversário do Copan. Infelizmente, nem toda criança permanece, né? Mas o Copan tem sido divisor de águas para muitas igrejas. Muitos obreiros que são pastores, que às vezes eu prego por aí, todos passaram pelo Copan. Quantas pessoas foram consagradas aqui? Eu mesmo fui um desses. Eu fui consagrado aqui. Eu louvo a Deus pela vida do Copan, pela vida do apóstolo, pela vida desse ministério tabernáculo divino. Não é verdade? Que Deus continue abençoando essa vida, irmãos. A igreja, ela passa por altos e baixos. Isso é normal acontecer. O importante é que nós não podemos desanimar. Uma vez, o irmão chegou para o pastor e falou: pastor, eu estou querendo ir embora da igreja. E o pastor falou: tu pode se acertar. Por quê, irmão? Porque a igreja tem muito problema, a igreja tem isso. Ele começou a apontar, ele falou que é igual. O pastor falou: também tem vontade de ir, irmão, mas eu não posso. Sabe por quê? Eu tenho um chamado na minha vida, não é verdade? Eu também tenho vontade de largar tudo, mas eu não posso. Eu falei: mas não tem problema mesmo, mas eu não posso ir embora, eu tenho que ficar. E aí ele ganhou o irmão. Todo lugar tem problema, todo lugar é cheio de altos e baixos. É importante que Deus levantou eu e você para fazer essa obra. A gente não pode olhar para as dificuldades, não é verdade? Eu sei que o Copan, ele é um divisor de água, e muitos passaram por aqui, né? E aqui poderia estar cheio hoje se todo mundo que considerasse o Copan, né, Bispo? E estivesse aqui não caberia de pessoas aqui, de todos que passaram pelo ministério do Copan. Amém, irmãos? Deus com você. Aleluia, que se encontra hoje é a Páscoa, né? Nós comemoramos a Páscoa, a Páscoa é o nascimento de Jesus. Eu falei na igreja esse dia: irmão, nós sabemos que tem chocolate, mas todo mundo gosta de comer chocolate. Então não pode ser hipócrita, né?
Mas é sobre isso que eu quero falar sobre algo diferente. Eu quero, o Senhor me colocou uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 6. Amém? Um texto muito conhecido e muito simples. A importância de nós estarmos firmes na casa do Senhor e entender o propósito de Deus. Lucas, capítulo 6 e versículo 6. Quem achou que amém? Amém. Glória a Deus. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-nos se o curariam no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé e vem para o meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estreita a tua mão. E ele assim fez, e a mão lhe foi restituída sã com a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam de Jesus. Meu Deus. Pode se acertar, irmão. Nós entendemos que todo projeto, o nascimento de Cristo, foi um projeto de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele arquiteta o projeto da salvação. Quando ele vê toda a humanidade perdida, então Deus vai arquitetar um projeto de salvação. E quando Jesus veio, quando Jesus nasce, a Bíblia diz que ele era a palavra. João vai dizer, aleluia, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então era apenas uma palavra que se humaniza. Jesus, ele vem debaixo do projeto. E Jesus, quando ele começa o seu ministério, irmãos, ele está debaixo de um propósito. E nem todo mundo está do lado de Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus entra, ele entra ali no tabernáculo, ele entra ali no tabernáculo, ele entra para adorar Deus. Tabernáculo não. Ele entra no templo. Templo era lugar de adoração. Templo era lugar de cultuar a Deus. Ele vai entrar no templo para ensinar a palavra. Agora veja, nem todos que estavam ali estavam no mesmo propósito. Muitos que entraram, a Bíblia diz que os fariseus que estavam ali, eles estavam querendo pegar Jesus em alguma falha. Jesus está ensinando. Olha quantas coisas as pessoas perdem quando vêm para a igreja. E eles vêm buscar a Deus, muitos vêm para olhar falha, para apontar problema e deixa de tirar a essência de Jesus. Quando nós entendemos quem é Jesus, nós viemos para a igreja trazer falha, para ter problema, nós viemos para adorar a Ele. Nós vemos que a mulher do fluxo de sangue, quando ela entendeu, olha só, aquela mulher estava desenganada na medicina, mas ela está sabendo que Jesus está passando por essa cidade. Aquela mulher tem problema, ela não poderia fazer o que ela fez jamais, mas ela vai quebrar o paradigma, ela vai quebrar o protocolo, porque uma mulher assim não podia tocar em nenhum judeu, mas ela vai dizer: se eu tocar na roda do vestido de Jesus, eu vou ser curada dessa enfermidade. Ela não estava preocupada com a lei, ela não estava preocupada com as pessoas que iam falar, ela vai dizer: eu preciso de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Quem precisa de Jesus não está olhando para o outro, não olha para aquele que não veio, não olha para aquele que veio. Quem precisa de Jesus, ele diz: eu vou aguentar adorar a Ele. Porque tem muitas pessoas preocupadas com os outros. Tem pessoas que saem da igreja e ele nem sabe por quê, porque o outro saiu, ele sai também. Nós estamos vivendo esse tempo. Mas a Bíblia diz que a mulher do fruto do sangue está dizendo: eu quero retirar a essência
ter buscado algo do Senhor, mas olhar enquanto Jesus está pregando, eles não estão preocupados com a palavra. Eles não estão preocupados com o que Jesus está falando. Eles não estão preocupados com o que Jesus está ministrando. Eles estão procurando uma falha em Jesus. Eles foram naquele culto para achar uma falha em Jesus, diferente de nós aqui, porque nós estamos celebrando a presença do Senhor, com mais um ano de vitória que o Senhor deu ao povo, comprando a dúvidas, comprando a dificuldade, mas Satanás vai ter que ouvir o comando ainda está de pé. Aleluia, pode se levantar o inferno, mas permanece de pé. Aleluia! Eles não estão lá para adorar, eles não estão lá para buscar, eles estão lá olhando, porque Jesus vai falhar, e nós vamos pegar ele na falha. Veja bem, de todos que estavam ali, havia um homem que estava ali porque ele tinha um problema. O homem que estava ali, ele tinha um problema na mão. Esse homem não podia trabalhar, esse homem não podia levar o sustento para sua família, porque a mão dele era engolida. Ele não podia trabalhar, mas aquele homem, ele leva aquele homem no culto. Eu sabia que Jesus cura ele, hoje é sábado, e a lei de Moisés fala que não pode curar no sábado, não pode evangelizar no sábado, não pode pregar no sábado, não pode salvar no sábado, não pode visitar alguém no sábado, mas Jesus vai dizer para eles: eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor do domingo, eu sou o Senhor da segunda, eu sou o Senhor da terça, eu sou o Senhor da quarta, eu sou o Senhor da quinta, eu sou o Senhor da sexta, e também sou o Senhor do sábado. Aleluia! Glória, Aleluia! Chega da Bahia, é o mesmo hoje, aleluia! Ele está dizendo que Jesus não pode fazer nada no sábado. Ele leva aquele homem, mas eles não estão preocupados com o que Jesus está falando. O quanto ele poderia ter tocado Jesus, extraindo a essência do mestre. A Bíblia vai dizer, apóstolo, que o homem leproso, Jesus está descendo do monte da oração, e na cidade tem um leproso, e ele vai pensar: Jesus, porque quem entendia, sabia quem era Jesus, e ele vai dizer: eu vou chegar até ele, eu vou mostrar diante dele, vou adorar, e vou dizer: Senhor, se quiser, pode colocar me limpo. Jesus está passando na cidade, e eu não posso perder a oportunidade. Jesus está descendo do monte com o seu discípulo, e a Bíblia diz, irmão, que na lei de Moisés o homem leproso ele nem podia viver na cidade, e quando ele andava ele tinha que gritar: leproso, leproso, as pessoas iam se afastando, e quando ele vai chegando diante de Jesus, Jesus para, ele ora, ele se joelha, diante do Senhor: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus está aqui, e onde Jesus está, algo acontece, e o Senhor: eu quero você limpo agora, eu quero você purificado agora. E Jesus cura aquele homem. Quem conhecia Jesus sabia do que ele era capaz. Mas infelizmente este culto aqui, na sinagoga, esses homens estavam buscando essência. Eles não estavam buscando cura. Eles estão buscando o que acusar o mestre. Eles estão buscando o que ele vai apontar, qual é o defeito, onde nós vamos pegar Jesus. Porque eles sabiam, eles conheciam o coração de Jesus. Jesus jamais teve alguém que não fazia. Jesus jamais manda alguém para casa que não fazia. A Bíblia diz que Jesus está pregando, mas ele não está preocupado com a palavra. Aleluia. E lá no final da fila tem um homem doente. Um homem, porque o problema desse homem não era simplesmente uma enfermidade física, mas era um problema social. Imagina a situação daquele homem não poder trabalhar, porque o ser humano ele depende da mão. Naquele tempo não tinha como uma cadeira, era abraçar o serviço. Certamente aquele homem não podia levar o sustento para a sua família. Aquele homem era dependente das pessoas. Aquele homem era dependente de ajuda. Mas a Bíblia vai dizer que os fariseus não estão preocupados com a doença dele. Eles não estão preocupados, porque assim, irmão, acusador não está preocupado com ninguém, ele só está procurando defeito das pessoas. Ele não está procurando.
entrando na cidade de Jericó, e era a última ida de Jesus, porque Jesus já estava indo para a cruz, mas Jesus vai passar por uma última vez na cidade de Jericó. Era a última vez que ele ia passar por ali, porque ele estava chegando próximo da tua morte, mas a Bíblia diz que lá no meio do caminho tinha um cego, e quando o cego ouve, ele vai dizer: quem está passando? Aí ele vai dizer: é Jesus. Ele falou: Jesus, aí eu defendi Davi, é ele, é a minha oportunidade, eu não posso deixar ele passar. E a Bíblia diz que ele vai gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está passando, e quando ele está passando, ele vai dizer: eu não posso perder, porque eu sei ouvir para aquele, eu ouvi dos feitos que ele fez. Filho de Davi, eu queria dizer que quando ele está clamando, alguém vai dizer: para de gritar, para de clamar, para de importunar o mestre. Mas aquele homem, ele tinha uma necessidade. Quem tem necessidade de Jesus não está olhando para as pessoas. Quem tem necessidade de Jesus não está andando pela pessoa andando, ele está olhando para o mestre. E a Bíblia vai dizer: quanto mais mandava ele parar, mais ele gritava. É assim, Rafael, eu e você. Quanto mais o diabo fala: não tem jeito, ela vai parar, mas você continua andando. Quanto mais o diabo fala: ela vai desanimar, está repreendido, Satanás. Eu vou seguir ao mestre, eu vou seguir a Cristo. A voz que soprava. Você sabe o que nos mantém de pé, irmão? Aleluia. O que mantém a igreja de pé é o poder da palavra. Porque lá quando nós passamos luta, tem lá que está no pé de parar. Mas quando nós olhamos para a cruz, ele fala: eu te chamei para um propósito. Eu te chamei para um propósito. E você vai até o fim. Aquele homem, ele não olhou para aquelas vozes que sopravam no seu ouvido e dizendo: para de clamar. Para de ir para a igreja. Para. Porque muitas vezes tem voz que quer soprar no nosso ouvido para nos fazer desanimar. Mas aquele homem está dizendo: é a minha oportunidade. E ele vai gritar mais alto. E quanto mais ele grita mais alto, a Bíblia diz que Jesus para a multidão. Aquele homem, ele sabia que era Jesus. Jesus falou: não chama. Traga ele até aqui. A mesma voz que mandou ele parar foi a mesma voz que teve que buscar ele. Aleluia. A mesma voz que mandou ele parar, Jesus: traga ele até aqui. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Ele falou: o que queres que eu te fazer com o Senhor? Eu quero ver. Aleluia. E Jesus vai dizer: vê, a tua fé te salvou. Aleluia. Aquele homem conhecia que era Jesus. Agora imagina Jesus num culto como esse. Eu queria dar nesse culto. E quando nós estamos nesse tempo que Jesus está ministrando a palavra. É verdade. Porque onde Jesus está, a Bíblia vai falar a respeito do homem de 4 jovens. Jesus está fazendo tudo numa casa. E 4 jovens de Jesus estão na casa pregando. É verdade. Jesus está no seu evangelho. Eles não têm um amigo que é canalista falando: vamos até lá na casa onde Jesus está. Porque tem muitas vezes pessoas que se aproximam de Jesus e não receberam nada, porque não creram. E aí vai pegar aquele paralítico, vai levar até onde Jesus está, e a Bíblia diz que a casa está cheia. E lá também está no fariseu. Fariseu tem em todo lugar. Ele não está lá para cultuar, ele não está lá para adorar, ele não está lá para louvar, ele só está lá para contar. Eu quero ver o que Jesus vai fazer. Aleluia! E Jesus está lá pregando. E 4 jovens cheios de fé. Olha só que interessante. Vamos levar ele para até onde Jesus está. A casa está cheia. Não dá para entrar pela porta. Pela janela também, então vamos entrar pelo telhado. Vamos entrar pelo telhado. O jovem é persistente. A obra de Deus você tem que persistir.
Se você for olhar para a dificuldade, você para. Mas você não pode, porque Jesus tem a nossa fé. Nós não podemos servir a Deus só quando as coisas estão boas. Não. Olha, é quando nós servimos a Deus quando as coisas estão ruins. Quando nós passamos por um momento difícil, aí o Senhor quer ver a minha e a tua fé. A Bíblia diz que nós vamos dizer, eu acho tão linda essa passagem, porque quando eles descem o paralítico na corda, a Bíblia diz que Jesus não olha para o paralítico, Jesus não olha para baixo, Jesus olha para cima. Quando eles descem o paralítico, a Bíblia vai dizer, Jesus é a fé deles. A fé de quem? A fé não estava no paralítico, a fé estava naquele que levou. Aleluia! Aleluia! Eles creram no milagre. E se nesse dia você crê no teu milagre, Jesus vai fazer a obra. Você pode dizer, talvez a minha família não crê, o meu filho não acredita, o meu marido não é legal, mas se você crê, é através da tua fé. Levanta a tua mão e adora. Jesus fala, e Jesus vendo a fé deles. Olha, isso é lindo demais. É isso que me impulsiona a servir ao Senhor, porque muita gente pode virar as costas, mas eu e você permanece de pé. Muita gente pode parar, mas eu e você permanece de pé, porque a fé. Aleluia. Ei, Calaçuriana. A fé não está lá, a fé está aqui. É se você crê. Porque muitas vezes nós esperamos a fé dos outros. Você viu o apóstolo contando testemunho aqui? A igreja fechou por 20 anos. Alguém falou, a igreja vai parar, mas Deus levanta uma mulher. A fé estava onde nela? Jesus falou comigo. Aleluia. Jesus nunca chamou muitas pessoas. O projeto de Deus sempre nasceu no coração de alguém. No coração de um. E Deus fala, vai lá e exerce. Faça aquilo que eu te mandei. Aleluia. O projeto está no coração de Deus, mas ele vai nascer no coração de uma pessoa. E nem todo mundo vai acreditar. Olha que coisa tremenda, irmãos. Hoje é aniversário do povo. O projeto da salvação nasceu no coração de Noé. O Senhor falou para Noé: prega a minha palavra. A terra vai ser destruída. Todos os moradores da terra. Mas eu tenho, aleluia, uma porta de escape. Prega para o povo. Sabe quantos anos Noé pregou? 120 anos. Sabe quem acreditava? Só Noé. O povo não crê em Noé. Aleluia, só ele e a família. Mas o Senhor falou: continua pregando, Noé. Continua pregando 20 anos, 30 anos, 40 anos. Continua pregando, você tem que acreditar, Noé. Aleluia. O povo não acreditou, mas Noé acreditou. Depois de 120 anos, Deus falou: pega mais 7 dias. O povo falou que Noé era louco. Mas quando Deus mandou o Senhor falou: entra para dentro da arca. E quem vai fechar a porta sou eu. Aleluia. A porta não vai ser fechada por dentro. A porta vai ser fechada por fora. Porque Deus conhecia o coração de Noé. E Deus certamente sabia que Noé ia abrir a porta. Mas Deus falou: não. Eles tiveram a oportunidade. E eles não creram. Então, quando Jesus está na casa, se nós entendemos e retirarmos a essência, é coisa tremenda. Olha Jesus nesse tudo. Os fariseus reunidos, de todos que estavam ali, a Bíblia vai dizer que só um homem estava ali buscando algo do Senhor. E os outros que estavam ali para ver o que iria acontecer. Jesus foi lá. E Jesus falou. E Jesus anunciando. Exatamente. Aquele que estava ali para anunciar. Aqui, quem na contagem da Bíblia está mostrando que só 1% está interessado na palavra de Jesus. Quando muito, não foi nem 10%. 1%. O homem estava ali, ele tinha um problema. E a Bíblia diz que Jesus está pregando. E Jesus, que conhece o coração, Jesus vai dizer para eles: Jesus está vendo o coração deles. Mas Jesus não está preocupado
com o que ele está pensando. Jesus não está preocupado com o que eles estão dizendo. Jesus está preocupado com o que ele vai fazer. Aleluia. Aleluia. Porque ele veio debaixo do projeto. O Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Muitas vezes nós ficamos preocupados com pessoas. Nós se preocupamos mais com a pessoa do que com o dono da obra. Não se preocupa com pessoas, se preocupa com o dono da obra. Aleluia, não se preocupa com aquela pessoa que te abandonou. Não se preocupa com aquela pessoa que te largou. Se preocupa com aquele que te chamou. Aquele que te chamou é poderoso. Aleluia, para fazer. Se preocupa com ele. Porque Jesus está sendo acusado dentro do coração dos homens, está sendo acusado. Mas Jesus é a essência do amor. Ele vem buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. E no meio dele tem um homem doente, um homem necessitado. E Jesus, enquanto eles estão procurando alguma falha, Jesus não está preocupado com isso. Jesus não está preocupado com o que eles estão pensando a respeito dele. Jesus não está preocupado com o que eles estão pensando a respeito dele. Jesus está preocupado em curar aquele homem. Aleluia! Jesus está preocupado em salvar aquele homem. Aleluia! Jesus não se intimidou com aquela coxa que estava ali. Coxa que estavam ali. Jesus estava preocupado em fazer a obra do Pai. Olha, não tem uma dica, se preocupe em fazer a obra do Pai. Nada, se preocupa. Eu e você não devemos nada para ninguém. Se preocupe em fazer a obra do Pai. Aleluia, é Ele que garante a vitória. Aleluia, aleluia. Eu me lembro uma certa vez, eu estava na igreja, eu estava no Jardim Candomblé, e eu queria, tinha um salão, a igreja estava pequena, e eu queria alugar um salão grande. E eu cheguei lá, falei com a mulher, ela estava tocando o salão, mas ela falou assim: para a igreja eu não alugo. Eu falei: mas por que a senhora não aluga para a igreja? Ela falou: pastor, eu sou espírita. E eu alugo aqui, doutor, vocês vão ficar metendo mal na minha religião, e eu não aceito isso. Pensa na mulher que faz o bem. Toda mulher que ganhava menina lá, fazia aquela roupa de saída, sentada na máquina, dava de presente. Toda roupa de saída. E aí, eu falei: mas eu não vou mexer com a religião da senhora. Eu falei: não, para a igreja eu alugo. Eu falei: tá bom, então. Aí eu voltei triste. Falei: meus irmãos, nós vamos orar, o único salão que tem aqui. A mulher que alugava, eu vou orar. E comecei a orar. Eu não desanimei, comecei a fazer a obra, marcava um salão pequeno. Aí, passado um tempo, chegou um rapaz na igreja com a cabeça rachada, todo levantado. Eu falei: filho, o que aconteceu? Ele levou uma machadada na cabeça. Eu falei: misericórdia, não morreu por Deus. E aí ele se voltou para Jesus, ele começou a congregar comigo. Olha só o que Deus faz: congregar comigo, ele congregando alegre, cantando com a faixa na cabeça, aquela coisa toda. Já tinha se passado uns 4 meses, ele congregando lá. Eu não fui muito a fundo sobre aquela machadada que ele levou. A briga entre eu e meu irmão me deu uma opção: você tem irmão para machadada, deu uma machadada. Tudo bem. Aí passando 4 meses, você estava lá, nós tentávamos congregar. Eu falei de novo: meu irmão, o que bom seria se aquela mulher alugasse aquele salão para nós. Aí ele falou: que salão, pastor? Aquele salão ali, aquele salão é calma. Eu falei: não liga. Aquele salão é para nós. Ele falou: toma. Ele falou: eu vou falar com ela de novo. A glória. Deus está no negócio, Deus está no negócio. Olha, Deus falou: o filho da mulher que está congregando com nós. Não, pastor, é minha mãe aquele salão. Eu vou conversar com ela. Eu fiquei todo animado, né? Falei: Deus está no negócio. Ele veio falar: eu sou novo porque eu passou no trecho. Minha mãe não vai. Eu empolgado, a igreja também, aquela coisa toda, e nós orando, mas eu não desanimei, porque você não está desanimado com a porta se fecha. Comecei a orar, falei: não fazer, não, Senhor. E foi passando 15
conheci eles. E nós lá, um dia chegou para mim, pastor, a minha mãe falou que quer falar com o senhor. Eu falei, comigo? Ela falou, é. Ela falou, o senhor tem coragem de ir lá e tomar um café com ela. Eu falei, pô, rapaz, foi bom tomar um café com ela. Ela falou, então ela marcou para domingo o senhor ir lá. E ela achou que eu não ia, porque ela me explica. Aí eu cheguei, ela tinha uma mesa preparada. Ela falou, pastor, senta aí, eu quero falar com o senhor. Eu falei, pode falar. Ela falou, o senhor toma café? Eu falei, tomo. Aí quando eu olhei, tomei café com ela. Tá? Ela falou, sabe por que eu chamei o senhor aqui? Eu falei, não. Ela falou, o senhor não gosta de crente. Quando o senhor veio a primeira vez, eu não quis andar com o senhor, porque eu sou espírita. Eu não gosto que a pessoa fala mal da minha religião. Eu falei, não. Ela falou, mas eu percebi uma coisa. Sabe meu filho que está indo lá? Aquele meu filho era um cara terrível. Ele queria até me bater aqui, meu filho era uma machadada, ele matou ele. Mas eu estou percebendo que depois que ele foi para a igreja, a vida dele mudou. Oh, aleluia! Ele trata diferente. Ele parou de beber e as pessoas faziam obra na vida do homem. E ela foi eu sucinho aqui. Eu estou tão feliz que Deus fez na vida dele. Eu vou alugar o salão. Oh, glória a Senhor. Deus trabalha de forma que nós não entendemos. Irmão, aquela mulher, eu pagava aluguel dela e ela pagava metade. Ela ganhava roupa. Ela falou, vou dar as roupas para o senhor, só vai vazar aí. Ela me dava as roupas, eu fazia um vazar e pagava o aluguel dela. Eu fiquei. Ela não aceitou Jesus, não. Eu não dava a vida dela, não. Mas ela mesmo explica que ajudar. É. Porque tem gente que não é passar. Não, é. Ela não aceitou Jesus, não. Mas aquela mulher, eu chegava lá, pastor, tem uma roupa aí, só passei vazar. Tem alguém, tem uma irmã grávida aí, eu faço roupa de saída e eu preservei a vida dos hospitais. Aquela mulher, o Espírito tem muito conhecido, a salvação é uma bondade, é só muito bom. Mas tem que aceitar Jesus. E aquela mulher foi assim, mais me ajudou. Porque como nós entendemos a essência de Cristo e o que Deus tem aqui na tua vida, nós não olhamos para trás. Veja bem uma coisa. Jesus está nesse culto aqui tremendo. Aleluia. Aleluia. Um culto maravilhoso pregando a palavra. Eu não quero fechar a Bíblia aqui. E as pessoas que estão lá não estão preocupadas em tirar a essência do mestre. É Deus que está ali, dirigindo aquele culto. Mas eles estão preocupados em procurar a acusação. Mas é o homem que estava lá, uma pessoa necessitada, que estava ali porque ele precisava de milagre. Agora veja bem, Jesus não está preocupado porque eles estão pensando no coração, não. Ele não está preocupado porque eles estão arrasando entre si, não. Ele está preocupado com o burburinho que está acontecendo entre eles, não. Jesus vai dizer para esse qual é mais fácil? Matar ou a vida? Qual é mais fácil? Jesus vai quebrar o protocolo. E Jesus vai dizer para todo mundo, eu acho lindo, você vai dizer, homem da mão errada para trás, escondido. E ele vai dizer, vem para frente. Aleluia. Eu queria ver o coração daqueles fariseus e olhar eles para Jesus. O que Jesus vai fazer agora? Hoje é sábado. Você vai dizer, eu sou o Senhor do sábado. E outra tradução vai dizer, vem para o meio. Sabe o que é importante? É você estar no meio. Onde Jesus está, eu quero estar no meio. Onde Jesus está, eu quero estar no meio. Ele vai dizer, vem para o meio. Aleluia. Outra coisa importante que Jesus vai dizer, que aquele fariseu não estava com o nome errado, ele fariseu ou o nome errado? Acho que ele fariseu, porque estava ali, não receberam nada do mestre. No culto em que Jesus estava, não receberam nada, não tiraram nada de Jesus. Mas Jesus vai dizer, homem da mão errada, vem por meio, ele com a mãozinha reciclada. E Jesus vai dizer, estenda a tua mão. Aleluia. Fala para o seu irmão, para a igreja crescer. Você tem que estender a mão. E estender a mão, irmão, em todo sentido. Em todo sentido. Fala para o irmão, Deus conta com você nessa hora. Deus conta conosco. O
diabo tem roubado isso de muita gente. Deus conta conosco. Jesus vai dizer que o homem está nomeado, quer ser curado, sempre a mão, meu filho. Vem comigo. Vem comigo. Quer dizer, comigo, eu quero estar envolvido nesse processo. Hoje está se acabando na igreja, sem coração, não tem mais. Não tem velocidade, não tem mais. Hoje, para se orar, tem que marcar o dia. Não só para me orar, não, irmão. O apóstolo está dizendo, não precisa nos ir com o Senhor. Tanto da pessoa que diz, eu estou no meio. Eu vou dizer uma coisa, não é a quantidade, não. Não é a quantidade que Deus está preocupado. É o que eu posso fazer pela obra. Deus conta com você. Deus conta conosco. Aleluia. Deus conta com cada um de nós nessa obra. Vem para o meio. Estende a mão. Aleluia. Porque nós estamos preocupados com a multidão. Né? Não. Jesus quer trabalhar você para você ganhar uma multidão. Aleluia. Todos os projetos de Deus nasceram do coração de Deus e foi revelado a um homem. E ele veio fazer discípulo. A Bíblia diz que quando o Senhor tirou o povo do Egito com Moisés, ele colocou o meu projeto no teu coração. E você vai fazer esse povo atravessar. Você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Eu não essa palavra. Você vai fazer o povo entrar. Porque muitas vezes, irmãos, eu vou dizer uma coisa, nós somos tão apunhalados, muitas vezes viram as costas para nós, dá vontade de largar tudo, mas você vai fazer esse povo entrar. Você não vai parar, você não vai terminar, apóstolo, você vai continuar andando, eu vou continuar caminhando, missionário, nós vamos continuar andando, porque a obra é do Senhor. O Senhor conta com você, para você se envolver. O que eu posso fazer pela obra do Senhor? Hoje é aniversário do Copão. O que eu posso fazer pelo Copão? Aleluia. O que eu posso fazer pela minha igreja? Nós estamos vivendo em tempo que o amor no coração do povo pela obra está se acabando. Porque nós achamos que eu tenho pregado muito por aí, irmão. Hoje a igreja acha que tudo é o pastor. Ninguém tem tempo para mais nada. Ninguém tem tempo, é o que eu estou dando. É ele e você, cada um fazendo a obra. É cada um trazendo, é cada um levantando. Eu e você, santo missionário. Sabe o que a Bíblia me chama a atenção? Aquela mulher, aleluia, da mulher samaritana, porque Deus vai pegar o protocolo, a mulher não podia pegar, mas aquela mulher estava tão cheia de Deus, ela fez, eu me revelar minha vida, eu nunca minha vida, eu vou pegar, sair pela cidade, e dizer, venha ver, encontrei um homem, ele é o Messias, ela próxima multidão para ouvir Jesus, aleluia, e dizer, ele me salvou a minha vida, sabe o que é aquela mulher, ela não foi em nada, na mão do Senhor, ela virou uma missionária. Aleluia! Jesus está tentando os homens, não pode ver a terra de Natal, mas eu te valorizo, você é escolhida! Nós somos escolhidos para fazer a obra do Senhor. O Senhor, Deus conta comigo e Deus conta com você. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, irmãos. A palavra de Deus está se cumprindo. Eu fico ouvindo às vezes lá os estudos do apóstolo, né? Das coisas que estão acontecendo. Irmãos, a palavra de Deus está se cumprindo. A Bíblia diz que nos últimos tempos a noite muito esfriará, mas o meu não vai, então também não. O nosso não vai, porque nós estamos debaixo do propósito do Senhor Jesus. O Senhor conta com você. O Senhor, nós estamos vivendo em tempo que você olha hoje na televisão, você olha no celular e não, hoje tem fofoca gospel. Às vezes eu converso com a minha esposa, está tão difícil. Antigamente o pastor caía, ele se levantava, ele ia para a disciplina, ia para a oração, ia para o jejum. Hoje eu quero me levantar mais do que o camarada errou. Todo mundo sai falando, até fora do Brasil sabe que o cara pecou. O cara tem uma porta para entrar. Não é para não pecar, não. Mas a pessoa pecou, você vai para a disciplina, você sai se arrepender, vai para o processo, depois volta a pegar. Volta a pegar. Hoje você acha que pastor fez isso, pastor fez aquilo, e o povo vai olhando com essa palavra, vai desacreditando na igreja, vai desacreditando porque é tão
sujeito à falha, mas existe um processo. Deus trata, aleluia, comigo e com você. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo difícil e que nós temos que estar a nossa fé baseada na palavra. A tua fé tem que estar baseada na palavra, não nas coisas que a pessoa diz. Hoje tem pessoa assistindo tudo, não quer vir para a igreja. Eu vou assistir na internet. É bem assim. Não preciso ir para a igreja. Não precisa ir para a igreja, não, irmão. Se você está para a igreja, você não precisa fazer o tabernáculo. A primeira igreja é o tabernáculo. Se eu for fazer o tabernáculo, e a minha presença vai descer lá. Aleluia, a presença do Senhor está aqui. Aleluia. Hoje tem pessoas que vê seguir o pastor, o apóstolo da igreja, está seguindo pessoas na internet que não tem compromisso com Deus. Deus tem nome disso, tem mais outra coisa. Você não precisa fazer isso, irmãos. Nós temos que cumprir a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos vivendo num mundo corrupto, em que o próprio governo está falando que a família não tem mais valor. A família não tem mais valor. Também denegrindo a imagem da família. Aleluia. Estão denegrindo a imagem da família. Estão denegrindo a imagem da família. Nós estamos vivendo um governo corrupto que está falando que a família não tem valor. Está querendo quebrar os conceitos da palavra de Deus. Então, como é que nós vamos mudar? Nós estamos vivendo em tempo que cada vez a igreja está mais sozinha, de parceria. Vai estar com a presença de Deus. Porque as pessoas hoje estão a favor das coisas erradas. Mas a igreja, aleluia, ela tem uma voz. E a voz é o Senhor dos Exércitos. Amém? Fique de pé, eu quero orar pela sua vida nessa noite, nessa manhã. Aleluia. Fica firme. E aquele homem, Jesus falou, vem para a frente. A Bíblia diz que quando Deus, aquele homem estendeu a mão, Jesus curou aquele homem. Jesus não está preocupado com o que as pessoas estão dizendo a teu respeito. Se preocupa com o que o Senhor está falando de você. Ele tem um projeto na tua vida. Ele tem um propósito na tua vida. Aleluia. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Vamos olhar para a cruz de Cristo. Vamos olhar para a cruz de Jesus. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos a tua palavra nessa noite. Pai amado, nós estamos aqui com um propósito. Senhor, que o Senhor quer levantar cada um aqui nessa manhã, nesse dia glorioso, Senhor. Que o Senhor venha abençoar o comando, venha abençoar o apóstolo, a bispa, e toda a tua igreja, obreiros. Senhor, nós clamamos a Ti. Nós estamos vivendo num mundo difícil, mas nós somos a voz que clama no deserto. Continuaremos pregando, continuaremos anunciando o Evangelho de Cristo. Não a quem doer, custa a quem custar, porque a tua palavra é poderosa. Nós somos chamados, Senhor, para esse propósito. Ó Deus poderoso, abençoe a cada um dos teus filhos, a cada uma das filhas que estão aqui em nome de Jesus. Irmãos, eu quero fazer algo diferente aqui, eu quero orar. Vai se chamar bispo, nós vamos orar pelo nosso apóstolo, pela nossa bispa. Olha, a Bíblia diz que quando Moisés já estava cansado, e quando ele levantava a mão para o povo de Israel, ele descia. E quando a mão dele abaixava, ele descia. Mas a Bíblia disse que existiam dois homens que falaram, vamos levantar a mão de Moisés. E você está aqui para levantar a mão para obrigar isso nessa igreja. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a trajetória do homem de Deus não é fácil. Mas eles estão de pé por causa das suas orações. E por causa do propósito que Deus colocou no coração deles. E eu sei que muitas vezes a gente se sente sozinho. Porque muitas vezes nós temos problema. A gente fala com a apóstolo, a igreja. E quando eles têm problema, eles falam com quem? Eu sei porque eu sou pastor. Eu atendo muitos pastores. O pastor liga para mim, pastor, eu estou com problema. E às vezes nós falamos um com o outro. Porque às vezes o pastor não fala comigo. E muitas vezes a gente passa a prova, a gente tem problema. E
Quantos pastores ligam para mim, pastor, estou pensando em parar? Não vai desanimar, irmão. Não é verdade? Porque muitas vezes, irmão, você vê e o dirigente, ou eu vou falar o dirigente, ele sempre tem uma palavra para te levantar. E quando ele passa por um problema, para com ele. Se não tiver ninguém para falar, porque muitas vezes nós precisamos de uma palavra de ânimo. Porque nessa luta da prova, a gente que dirige igreja, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estudo muito, e quando o pastor está doente, você pode pesquisar, ele vai no médico, não sei o que, pastor, eu vou lá no pastor. Você quer ligação? Quer ligação? Vai para lá e vai fazer outra coisa. É assim mesmo. Você quer ter paz? Mas não larga não, porque nós somos chamados para isso. É para levar o fardo. Amém? E o apóstolo Davi precisa de nós, precisa de vocês. Porque, como eu falei, eu louvo a Deus por esse ministério, eu louvo a Deus pelo Copan. Esse Copan já ajudou muita gente, muitos pastores. Eu mesmo sou prova disso, eu posso falar com propriedade. E tem muitos que não estão aqui, que foram ordenados, foram consagrados. Aí você vê a importância do Copan, a importância do ministério tabernáculo de vida e saúde. Então nós vamos falar, o que é que você quer dar para cá? Nossa igreja, você que está aqui na posse, continue ajudando este homem, essa mulher de Deus, que são, eu sempre falo que eles são um grande exemplo para nós, né? Apóstolo, às vezes eu sempre falo, vocês são sempre os dois juntos, são sempre um exemplo, porque vocês são um exemplo para nós. Louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida da bispa, você que tem uma palavra correta, nós vamos mudar um exemplo de fé, um exemplo de casal, de unidade, que vocês todos vão ser esse caminho. Não é verdade? Nós vamos orar por eles, para que eles continuem firmes aqui no Copan, no ministério, e que o Copan venha crescer. Amém. Voltar a crescer em nome de Jesus, né, irmão? Pela fé. Em nome de Jesus. Não, vai pela fé. Vai pela fé. Entendeu? E Deus vai fazer poderosamente. Deus conta com você. Deus conta conosco. E pode contar comigo. Eu sou uma pessoa que eu sou filho de Copan. Em nome de Jesus. Eu tive que trabalhar um monte. Meu filho se formou em teologia pelo Instituto do Valdir. E a formatura foi lá no céu do Itália, da Tigre lá. E o marido perguntou se a mulher dele também se formou. Depois eu vou dar. Quando eu aposto, eu vou lá comigo. A filha dele se formou advogada. Advogada. E a mulher dele se formou em teologia. Foi ela, meu filho, mas todo mundo. Foi uma grande bênção lá. E ele falou, você precisa ir, ele falou, uma cá. Eu falei, vou lá na posta. Ele falou, mas posso estar bem, a vista está bem. Aí está bem, em nome de Jesus. Irmão, você vai mandar cá, Pai. Em nome de Jesus, oramos aqui pelos teus filhos. Aqui está o apóstolo, a bispa, Senhor. Um homem guerreiro, uma mulher guerreira. Pai, que tem ajudado a tantas pessoas, a tantos pastores, a tantos bispos, a tantos apóstolos, e nós louvamos a Deus pela vida deles, e pedimos ao Senhor, o Senhor venha revestir o teu servo de força nessa manhã, o Senhor venha capacitá-lo cada vez mais. Eu sei, Pai, que nessa peleja, Senhor, muitas vezes é tanta luta, é tanta prova, é muitas pessoas que nos viram as costas, mas o Senhor não nos abandona, o Senhor está conosco, e nós estamos debaixo de um propósito, Senhor, e que o Senhor venha fortalecer o seu servo nesse dia tão glorioso, Pai. O Senhor venha dar, Senhor, aleluia, um projeto novo, venha colocar um projeto novo no coração do seu servo, aleluia, no coração da tua igreja, porque essa obra não é de homem, mas essa obra é do Senhor, é um projeto do Senhor. Há 30 anos está aqui, Pai, aleluia, levando a tua palavra, preparando, consagrando reinos, consagrando pessoas, ó Senhor, e nesta manhã o Senhor vem presentear este casal. Para a glória do teu nome, você pode levar aqui a Deus nesta manhã? Deus abençoe. Glória a Deus. Não pode se sentar, né? Glória a Deus. Verdadeira chama para o Senhor.
Estamos felizes nessa manhã, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem estado conosco. E eu posso agradecer pela vida de cada um de vocês, que tem nos ajudado, tem estado conosco, que não tem nos abandonado. Então, agradeço a Deus pela vida de vocês, que vocês continuem orando por mim, pelo apóstolo, porque o Senhor, Ele é fiel para nos dar vitória. Muitas vezes, como o pastor falou, a gente se sente sozinho, mas Deus tem sustentado eu e o apóstolo. Eu agradeço a Deus, nós estávamos orando por esse tempo, 36 anos, estamos aqui, te buscando, e sabemos que a luta tem sido grande, eu não sei que a nossa vitória vai ser maior. Eu sei que Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele fez na minha vida e na vida do meu esposo. É como o apóstolo sempre fala para mim, a gente não deve olhar para as pessoas, a gente tem que olhar para Jesus. A gente não pode olhar para as pessoas feias, que as pessoas falam de nós. Vamos olhar para Jesus, porque Ele é o consumador, é o dono da nossa fé. A nossa fé está firmada nele. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos chamou. Foi o homem, não foi a mulher. E aí, irmãos, eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, porque ele tem perseverado. Não que eu não tenho, eu também tenho, mas as coisas são grandes. Mas Deus é fiel, E eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida do pastor Roberto, pela vida do missionário Rocha, que nos ajudou desde o começo, quando nós fomos para aquele salãozinho, e quando o apóstolo colocou aquele salãozinho, missionário, eu chorei muito, sabe? Eu queria aquele salãozinho, Eu não queria que ele abrisse a igreja, porque eu sei que é muito difícil. Quando ele falou assim para mim, eu vou abrir a igreja, eu vou largar você. Ele, que é isso, mulher? Eu vou largar, porque eu não quero saber de igreja, porque eu já sabia, meu pai já era obreiro da Assembleia, era tanto problema, as pessoas vinham, conversavam com meu pai, a gente ali ouvindo, e eu falei, eu não quero isso para a minha vida. Mas quando Deus chama, irmão, não tem como a gente fugir, E aí eu engravidei, quase morri, fiquei 9 dias no hospital, a médica falou para o apóstolo que eu não ia viver, que eu ia morrer, e ele falou, ele disse que orou e falou, Senhor, se eu tirar minha esposa do hospital, eu vou abrir a igreja. Aí, quando eu voltei no hospital, ele começou a fazer os papelados da igreja, aí ele falou assim, para mim, nega, eu consegui um salão. Eu falei, ele é. Irmãos, quando ele falou para mim que era, chorei. Falei, mas ali, ele é ali que eu consegui. Ele falou, pois hoje, você não quer pensar, você não quer ir para a igreja, você não quer fazer algo de Deus? Pois a partir de hoje a igreja está nas tuas costas. Falei, misericórdia. Ele falou, era nas tuas costas, porque eu estou fazendo o que Deus mandou. Você está viva porque eu fiz um voto com Deus. E agora você não quer ir? Aí fomos, irmãos. Fomos, começamos primeiro na minha casa, E depois fomos para o salão. E estamos aqui. Mas eu paguei o preço terrível, eu quase morri, irmãos. Eu não queria. Porque, irmãos, é dificuldade, A gente lidar com pessoas, todos nós temos problema, dificuldade, todos nós estamos passando dinheiro, mas é difícil, irmãos. Muitas vezes a pessoa não nos compreende, A gente também não compreende as pessoas, não é verdade? Aí acontece que estamos aqui. Estamos com quem a pessoa, estamos. Mas eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Vocês são os filhos que eu e o apóstolo temos. Todo dia eu e o apóstolo oramos, agradecer por vocês. Quando eu vejo a Gabriela pequenininha, o Claudemir pequenininho, que a Lívia pequenininha também, aqui conosco, nos
de uma vez que todo mundo vai vir, né? E aí, quando nós fomos alugar aqui também, pastor Roberto, todo mundo queria alugar. Não. E demorou acho que 3 anos para nós conseguir alugar aqui. Mas estamos aqui. A luta é grande, a gente sabe que muitos torcem para ver o nosso mal, mas não vê, porque a porta que Deus abre ninguém fecha. Nós não fomos chamados pelo homem, nós somos chamados por Deus. E tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Hoje aquele que prende a cabeça, que nos aponta, que fala mal, vai ver a nossa vitória. Não para a minha glória, não para a glória do apóstolo, mas para a glória de Deus. Porque Deus sou aqueles que confiam nele. Eu e o apóstolo, nosso defeito, nós saímos de lá. A minha casa é longe. É uma viagem, assim como já vou passar. Eu chego em casa, né? Muitas vezes eu vou deitar, porque eu não aguento, nem almoço. Eu não almoço. Depois eu levanto, né? Tomo banho, a gente vai fazer almoço para nós almoçar. Porque é longe, irmãos. Só quem faz isso aqui é para Deus. Só quem sai daquela longura, o pastor Roberto conhece. Aquela longura muitas vezes é um trânsito. Sabe, irmãos? É um trânsito que a gente tem vontade até de voltar. Mas Deus tem nos sustentado. E Deus aqui. Amém? Estamos aqui porque Deus tem uma obra na nossa vida. Muitos falam, acabou, agora não tem jeito. Mas é nessa hora que Deus entra com a verdade. Muitos falam, o Copan acabou. Não, o Copan não acabou. O apóstolo apenas falou um pouquinho, porque é muito cansadinho para nós. Mas o Copan vai continuar. A igreja vai continuar, vai crescer. Todo ano vai tem que parar. Hoje eu posso falar, a pista está acabada. O apóstolo também acabado com Satanás. Porque eu não estou acabada nem o apóstolo, muito menos a igreja. Amém? Deus os abençoe. Que vocês continuem firmes. Que vocês continuem orando pelo apóstolo. Que vocês continuem segurando nas nossas mãos. Como? Orando. Orando por mim, orando pelo apóstolo. E Deus vai nos abençoando. Eu agradeço a vida da minha cunhada, da Jovita, né? Sempre esteve conosco. Que Deus abençoe você, Ju, né? Essa mulher de fé, essa mulher, né, que passou por muitas lutas, muitas dificuldades, mas ela continuou firme, buscando o Senhor. Né? Os médicos desenganou ela, mas Deus desenganou. Hoje ela estava desenganada, os filhos eram pequenininhos, mas Deus honrou ela. O filho dela já é homem, já tem os seus filhos, ela viu os netos, e Jesus não voltou, ela vai ver também os bisnetos. Amém? Porque Jesus está voltando, irmãos. Sabia que Jesus está voltando para buscar a igreja dele? Que Deus nos abençoe, tá? Amo todas vocês, sem exceção. Amo todos vocês, Deus sabe. Quero glorificar o Senhor também, porque amanhã eu vou ficando mais novinha, né? Então eu agradeço a Deus, porque até quem tem me sustentado, quem tem me ajudado, e o maior presente é estar na presença dele, o maior presente é vocês, né? E eu agradeço também pela vida de Jesus. Amém? Deus os abençoe e as palmas são para o Deus de Jesus. Eu fiquei velho. A nossa mamãe teve aniversário essa semana, dia 3. Nós queremos abençoar a vida da mãe. Vem cá, mãe. Eu presente e eu aviso, nós temos para você, anunciar nossas orações e a nossa cobertura espiritual sobre a sua vida e na vida da sua mãe. Amém? Pega para trás, não se deita nessa hora que está a igreja amada que está atraindo o Senhor. Ela é, meu Deus, a tua serva, o peito da tua casa, ela cuida do som, ela cuida da imagem, Senhor, ela cuida, Senhor, da tua casa, até na parte da limpeza, ao lado da limpeza, Pai, nós chamamos de polícia choriça. Que o Senhor abençoar, meu Pai, a vida da Mariana. Eu sei, meu Deus, que o aniversário dela foi bênção, porque o Senhor abençoa a cada dia que nós acordamos, levantamos, é motivo de nós glorificar o teu nome. Portanto, Pai querido, Pai amado, o presente que eu mesmo não tenho condição de dar para a tua filha,
o Senhor pode tratar ela. Portanto, nós abençoamos a Mariana com toda sorte de bênçãos que há, em nome de Jesus. Amém? Parabéns para você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, para de 3 anos, e a bênção é só dela, cada ano que passa, ela fica mais. Cada vez mais, ela. Glória a Deus. Deus te abençoe, minha filha. Parabéns nesse aniversário mais uma vez. A gente já viu para você no zap, na vista do Facebook. Então, Deus te abençoe que você tenha sucesso na sua vida e cuidar da sua vida. Amém? Deus abençoe. Irmãos, antes de terminar, eu quero agradecer a todos que estão aqui na internet. Hoje nós estamos comemorando aqui 36 anos do aniversário da igreja e do Copano. E hoje temos a honra de estar recebendo aqui o pastor Roberto, tá? Nosso amigo, também parceiro do Copano, fundador do Copano, e também o missionário José Rocha, também, tá? Fundador do Copano, fundador da igreja também, juntamente comigo, da bispa, e também da creche, né? A creche eu passei para frente, passei para frente da creche. Mas o Copano não passa não e nem deixa. Quando o Robertinho deixa passar, eu tenho que passar e deixa. Não sou, eu estou vendo o Senhor que Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês. E compartilhe a minha live, por favor. Nos ajude aí. Dá um like, compartilhe, comente e nos ajude aí, ok?